Resolução número 253, de 26 de outubro de 2007, dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa. O Conselho Nacional de Trânsito, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1, do artigo 12 da Lei nº 9.503 sublinhado, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e tendo em vista do disposto no Decreto número 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, e considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a obrigatoriedade de regulamentação prévia de instrumento utilizado para a comprovação de cometimento de infração, considerando a necessidade de definir o instrumento hábil para a medição da transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos aplicados nas áreas envidraçadas dos veículos, resolve, artigo 1º, a medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado medidor de transmitância luminosa. Parágrafo único. O medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos. Artigo 2º, o medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em metro e homologado pelo Denatran. Artigo 3º, a autoridade executiva de trânsito ou seus agentes somente efetuará o registro da autuação quando a medição constatada no instrumento for inferior a 1,26% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 28%, 2,65% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 70%, 3,70% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 75%. Artigo 4º, o auto de infração e a notificação da autuação, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, e na legislação complementar, deverão conter, expressas em termos percentuais, a transmitância luminosa, 1. medida pelo instrumento, 2. considerada para efeito da aplicação da penalidade, 3. permitida para a área envidraçada fiscalizada. Parágrafo 1º, a transmitância considerada para efeito de aplicação de penalidade é a medida pelo instrumento subtraída de 3 unidades percentuais. 2. Parágrafo 2º, a área envidraçada objeto da autuação deverá constar no auto de infração. Parágrafo 3º, a identificação do medidor utilizado na fiscalização deverá constar no auto de infração. Artigo 5º, quando o medidor de transmitância luminosa for dotado de dispositivo impressor, o registro impresso deverá conter os seguintes dados: 1. data e hora; 2. placa do veículo; 3. transmitância medida pelo instrumento; 4. área envidraçada fiscalizada; 5. identificação do instrumento; e 6. identificação do agente. Artigo 6 graus. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.